Oi, Rô, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Mônica. Tá me ouvindo bem? Super bem, tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Linda, bem, Tânia? maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. Você que é uma linda. Eu sempre sigo você, Rosane, vejo suas postagens. Gostaria muito de estar mais próxima aí pessoalmente lá nas suas sessões, né, de constelação. E eu quero te agradecer que você está aqui nessa noite para vir falar um pouquinho para a gente, né, sobre constelação familiar. Gente, Mônica, assim, agradeço de coração, é uma honra estar aqui, né? Eu também assisto um pouco, acompanho você, acho teu trabalho maravilhoso e tem tudo a ver, né? A constelação tem o método terapêutico que ajuda muito, né? E que às vezes é fácil tu olhar, né? Por que que tu tá engordando? Por que tu não emagrece? Por que tu não tem o peso que você quer, né? Porque tu não tem o domínio, né? Então, é só agradecer mesmo, né? E a constelação agora tá super em alta por causa dessa série nova, né? Todo mundo vindo essa série nova, né? E disse, tá. Eu fiquei muito feliz porque assim tá desmistificando um pouco, né? Que as pessoas achavam assim, mas é uma coisa só espiritual e não é nada de Deus e por quê, né? Então assim tá clareando um pouco, né? Claro que na série, né, se enfeita, tem todo o lado, né, televisivo, né? Mas que dá para ter para clarear bastante e é bem parecido o que acontece ali, né? Então, É legal, é, né, Rô? A gente vê, inclusive, assim, nos tribunais de justiça, nos fóruns, a gente já tem constelação familiar, né? E aí a televisão vem aí, eu não sei se é uma série, a Netflix, que está tendo uma série sobre isso. é uma nova mulher, Ah, e tá. são Sei, sei. Me falaram, eu não assisti ainda, me falaram muito dessa. Tá no top 10, inclusive. Eu tô para assistir de uma série muito legal. Diz que quem começou a assistir disse que não dá para parar, né? Que legal isso. isso. E a gente tem que ir descobrindo as coisas, né? Algumas crenças deixam a gente meio não, nos deixam paralisadas no tempo. Então, eu trouxe esse assunto, por quê, pessoal? Porque eu trouxe a Rosane aqui, né? Eu não lembro bem, Rosane, se foi em 2018 ou 2019, ou 2000, eu Acho acho que que foi foi em 2019. 2019, que começou uma transformação na minha vida muito forte. Essa última versão minha começou em 2019 e eu te conheci num restaurante, no bistrô, e você me fez um convite. E eu estava tão perdida na minha vida que eu estava aceitando tudo. E eu falei assim: olha, eu vou, e não fui nem ver o que, que era e tal. Não, eu vou e tal. E achei, e fui sem nenhuma intenção, fui muito despretensiosa para nessa constelação com você. E eu sei que minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela constelação. E eu falo isso, inclusive, nos meus escritos. Eu estou aí para lançar um livro também, Rô. O meu método ele vem baseado num livro, né, de exercícios, onde eu conto da minha trajetória. Porque, apesar de ter todo o conteúdo técnico-científico meu como médica, né, a vivência da obesidade ela enriquece muito. E eu gosto de trazer isso para as meninas quando eu falo que eu sei o que é estar acima do peso, porque eu cheguei a 123 quilos e eu sei o que é a gente estar numa desesperança, onde a gente não acredita em mais nada, onde a gente tem muitas crenças e a gente já tentou de tudo. E quando vem alguma coisa diferente, né? E o meu processo foi um processo diferente, porque eu já tinha feito bariátrica. Você imagina que eu tive reganho. Então, qual é a última esperança do obeso? É a cirurgia bariátrica. E aí você faz bariátrica e você tem reganho de peso. Como é que a pessoa fica?
né? Ela fica sem esperança alguma. E quando eu conheci e fui lá e fiz a constelação, você falou algo que marcou muito, que você disse assim, em até 2 anos, muitas coisas podem mudar no seu campo e tal, tal, tal. E eu guardei aquilo para mim. E eu fiquei anotando tudo que foi acontecendo na minha vida, Rô. E realmente, né, repercutiu em tudo. Foi o grande marco, tá? Provavelmente seu nome vai estar lá no meu livro, quando ele for lançado, como o estopim, né, de uma grande transformação, mas em um outro nível, não mais algo que eu posso dizer, não sei se é mecânico ou algo artificial, ou de fora para dentro. E, na verdade, foi a primeira coisa que foi de dentro para fora. Eu acredito na transformação que ocorre do interior para o exterior. Então, quando Isso você vê mesmo. uma árvore, né, e você vê os frutos, e nós somos uma árvore, e nós damos frutos, e às vezes a gente não gosta do fruto que a gente está dando. E a gente quer mudar o nosso fruto, quando na verdade a gente tem que mudar é a nossa semente, é a nossa raiz, é o nosso interior. E quando a gente muda a nossa raiz, aí os frutos começam a aparecer. E quando eu falo que eu tinha uma transformação externa, era muito mais o passar um creme ou fazer um procedimento externo que não se sustentava. E a própria bariátrica é um procedimento externo que não se sustenta. E esse processo da constelação familiar, que eu gostaria que você começasse um pouquinho a explicar o que acontece, o que é a constelação, né? Foi o que realmente começou toda a transformação da minha vida. Então, a constelação é eu digo que é uma ferramenta, né, terapêutica que foi assim criada por Bert e que o Bert ele fez várias experiências, né, e criou, compilou a constelação. E na constelação são 3 leis que são olhadas, né, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. E o que acontece com a pessoa? E isso vem tudo dos nossos antepassados. Então, agora, nós temos atitudes, compulsões, que a gente faz e não sabe de onde que vem. E a constelação, ela vai olhar para essa situação, mas da onde que está vindo? E tudo, Mônica, está relacionado a pai e mãe. Assim, as nossas atitudes, eu não sei se você lembra, eu não lembro da constelação, porque graças a Deus, se eu fosse me lembrar de todas, né? Então, passou, deixei no campo, foi lá. Mas sempre está relacionado, que a gente não consegue ser inteiro agora, se a gente não está olhando com amorosidade para os nossos pais, para os antepassados, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas comentam assim, puxa, mas eu vou mexer no passado? Não. Tu vai olhar com gratidão para o teu passado e foi. E assim, não tá na nossa cabeça. Se eu falasse para ti, ainda bem que tu foi assim, na constelação, sem esperar nada. Porque se tu deixasse pela tua mente, ia dizer, não, precisa acontecer isso, aquilo e aquilo. E não está nas nossas mãos. A constelação não está nas nossas mãos. Então, quando a gente olha para a constelação e olha o tema que vai ser constelado, porque te garanto que tu não constelou a tua obesidade. Não foi isso que tu foi constelar. Tu foi olhar para outra coisa. E aí, quando você enxergou lá no campo o que foi olhado, tu teve toda a força para fazer todo o teu movimento. Porque às vezes as pessoas pensam e querem um passe de mágica, né? Não, eu vou emagrecer 30 quilos, mas tem que ser aquela pílula mágica. Não, são atitudes que vai acontecendo. E quando a gente está olhando, que a gente tem a força dentro da gente, e que essa força vem da onde, Mônica? Vem da força dos nossos pais. O julgamento, a arrogância, quando a gente olha para eles, né? E eles foram os pais, erraram pra caramba,
mas foram os pais que nos deixaram, que nos deram a vida. Eu sou o que eu sou agora, né? Porque o meu pai e minha mãe me trouxe no mundo e pronto. Se fosse outro pai e outra mãe, seria outra Rosane, não seria eu. Então, assim, a constelação te olha com generosidade. Poxa, eu tenho essa vida, né? Eu tenho... O que eu posso fazer dela? Então, te dá a força, sabe? E se honrar pai e mãe não fosse importante e não fosse fundamental, não estava na Bíblia, né? Então, sempre eu Isso tenho mesmo. pessoas de vários credos, a gente não está falando sobre religião, mas a gente tem a Bíblia como um livro sagrado, eu acredito na Bíblia, e isso é muito certo, a gente tem que honrar nosso pai e a nossa mãe. E faz todo sentido quando a gente olha para a constelação. E quando eu trago a constelação como um assunto, o que está relacionado à obesidade, vem desse pilar que você colocou muito bem, que um dos pilares da constelação é a questão do equilíbrio. E o emagrecimento nada mais é do que entrar em um equilíbrio. Eu tenho uma ferramenta, Rosane, no meu método, que se chama Roda da Transformação. Nessa roda da transformação, a gente tem vários pilares e um desses pilares são os relacionamentos. E dentro desse pilar relacionamento, nós temos relacionamento com os pais, a gente tem relacionamento amoroso, a gente tem relacionamento com os nossos filhos. E quando esse pilar não está alinhado, é como se fosse um carro que não consegue caminhar adequadamente. Falta aquela engrenagem numa roda que impede que aquilo flua, entende? A gente não tem o flow que a gente fala, né? Entrar no fluxo. Está faltando algo. Então é importante a gente olhar com carinho para os nossos relacionamentos. E daí que eu trago, né, a constelação para quem realmente puder e tiver condições, tiver curiosidade, tá aí o perfil da Rosane, comecem a seguir a Rosane, comecem a procurar, porque para mim deu certo. Eu não estou dizendo que vai dar certo para todo mundo, não é, Rosane? Mas às vezes a gente não se permite algumas coisas, seja por ignorância, seja por preconceito, seja por desconhecimento, enfim, uma série de questões que podem estar impedindo. E esse é o intuito da live de hoje. Deixar muito aberto para as pessoas aí perguntarem. Eu tinha muitas dúvidas, né? Eu tinha muitas dúvidas, mas afinal, a constelação, o que é isso? É um teatro? A gente finge, a gente sente? O que é? Te fazem muito essa pergunta, Rosane? Como é que é isso? Com certeza. Até, Mônica, às vezes, no meu grupo de constelação, não existe o ir assistir. Existe o constelar, que a pessoa traz um tema para constelar, e existe o participar. Quando as pessoas vão participar, então, por exemplo, é uma roda, a gente faz uma roda, e ali, eu gosto muito de explicar a constelação, as pessoas sentem, mas assim, no Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ele tem, alguém vê o Wi-Fi, né? Então, quando chega lá na constelação, é como se a pessoa que vai constelar, ela vai dar a senha do campo dela, da história dela, para a gente olhar, porque está liberado por ela a senha, né? E, por exemplo, eu quero olhar para o meu relacionamento, no meu relacionamento conjugal. Então, ela escolhe uma pessoa para representar ela, e ela escolhe alguém para representar a pessoa, né? O companheiro ou a companheira. O que acontece? Ela ali é como um espelho. A pessoa que está representando ela não conhece nada da vida dela. Mas ela começa a se comportar de uma forma que ela enxerga, meu Deus, é eu ali. É eu naquela postura. Sabe? Gestos, coisas que não se sabe. E às vezes as pessoas às vezes têm um preconceito de constelar em grupo, porque eles acham, não, eu vou me expor. É algo assim também, eu digo que, sabe, Mônica, é algo assim, quando a gente encontra o grupo, é tipo uma egrégora que todos ali precisam ser trabalhados. Quem participa, ela está tendo uma necessidade daquele trabalho que aquela pessoa está trazendo como tema.
Então, nos últimos, assim, tem sido fantástico os nossos grupos, que todos saem, as fotos que a gente coloca e as pessoas estão felizes mesmo, porque elas estão servindo o campo, que é a história da pessoa, mas ao mesmo tempo elas estão sendo trabalhadas, porque a gente faz movimentos sistêmicos também. Então é algo assim muito lindo, assim, muito profundo, sabe? E você falou ali, porque assim, eu queria deixar bem claro, porque às vezes você falou ali do relacionamento com os filhos, do relacionamento com os pais. E essa questão, principalmente a mulher, Mônica, ela sente muito apego aos filhos. E filho não completa ninguém, não preenche ninguém, entendeu? Os pais, eles têm os filhos e é para mandar para a vida. Eles crescem, educam e vão para a vida. Nós temos a necessidade de ter a vida que veio dos nossos pais. Isso nos completa. Às vezes pode ficar um pouco confuso, mas quando eu aprendi isso, Mônica, para mim foi Libertador. reconfortante, libertador mesmo. Eu tenho 5 filhos, né? Então, assim, quando os filhos começaram a sair de casa, meu Deus, sabe aquela mãe coruja? Era eu, assim. E quando eu tive esse trabalho, Outro dia sua filha não foi para fora do país? foram 4 para fora, 3 para fora do país. Eu fiquei só pensando, meu Deus do céu, 3 filhas fora do país, Rô? Tá louco. Mas já voltaram, né? Mas todos estão. Eu só tenho 2 em casa, mas teve uma época que eu estava com uma em casa. Uhum. Então, assim, isso é leve, Mônica. É essa leveza que hoje até me preparei para fazer essa live, eu quero que as pessoas sintam essa leveza, porque é libertador. E se a gente consegue ter essa leveza com o filho, que eu acho que para a mulher pega muito, né? A gente conseguir liberar o nosso filho para o mundo, deixar ele crescer sabendo que ele realmente ele precisa de um referencial para ele voltar se ele quiser e quando ele quiser. Mas que eu não tenho esse apego e que eu vou viver e sobreviver e muito bem na ausência dos meus filhos, é muito libertador. É muito libertador. Eu vejo mulheres que simplesmente pararam a vida porque estão nessa dinâmica, na síndrome do ninho vazio, porque passaram e se dedicaram de corpo, alma, espírito e tudo mais para filhos que cresceram e que estão voando. Né? Eu tenho uma filha de 12 anos que tem dia que fala para mim, hoje eu não estou afim de dormir com você, hoje eu estou afim de ficar com a minha galera, final de semana não está muito afim, já está em outra fase. E daí para cima, daí para o 16, 17, 18, é numa crescente. E eu tenho que entender isso e me olhar como um ser humano completo. Não é isso, Rosane? Com Independente. certeza. E esse ser humano completo vem da onde? Vem do pai e da Da mãe. força do pai e da mãe. Não é só da mãe, tá? Do pai e da Isso mãe. eu vejo muito assim, sabe? A mãe criou o filho, a filha, com todo amor, só que quis ser pai e mãe, né? Isso acontece bastante. Então, a pessoa não tem a força masculina, ela não tem força para ir para a vida e tomar decisão. Eu preciso do masculino e do feminino. Meu pai foi um calhorda? Tá, mas foi o pai que me deu a vida. Às vezes eu não consigo entender isso, por isso que precisa de um profissional para trazer isso, porque na mente não consegue. Precisa ser no campo, precisa ter um profissional, né, gabaritado, né, que faça esse movimento, porque mentalmente não consegue. Pô, meu pai aprontou com a minha mãe, meu pai traiu a minha mãe, meu pai não deu bola para minha casa, eu era pequena, eu precisava dele. É a força dele que eu preciso. Impressionante, a gente está aí com o Dia dos Pais agora, né? Você falou uma coisa que é muito verdadeira. Eu vejo mulheres que assumem esse papel de pai e que privam as crianças desse contato, desse convívio, desse até afeto, criando julgamentos, né? E o quanto que isso vai prejudicar. Às vezes a pessoa não faz por mal,
Ela faz porque no ambiente onde ela cresceu já foi assim. Ela está simplesmente repetindo um padrão e a gente sabe disso, né? Ela está Isso. repetindo um padrão sem ter consciência do quanto que isso prejudica. Então é preciso que a gente tenha filtros. Porque o fato de um casamento não ter dado certo não quer dizer que uma paternidade não deu certo. E muitas vezes a gente faz aquela alienação parental, que eu acho que é o nome, Parental. parental, né? Uhum, Isso, uhum. alienação parental. Alienação parental. Opa, obrigada. Inconsciente. E isso vai prejudicar muito seus filhos lá na frente. Como às Bastante. vezes aconteceu com você, você nem sabe, e é por isso que você não tem o equilíbrio. Então, a natureza nossa, ela é feita de opostos e de dualidade. A gente tem o céu e a terra, o dia e a noite, a gente tem o interno e o externo, o branco e o preto, o masculino e o feminino. A gente tem a mãe e tem o pai. Então, quando a gente quer mudar a natureza, que é tão perfeita, dá ruim. Não é isso, Rô? Dá ruim. Com E certeza. aí o Ian e Yin, eles vão e se encaixam tão perfeitamente. E até a menina colocou ali, quando que tem o próximo grupo? Eu não sei, acho que daqui umas 8 semanas, daqui uns 2 meses, mais ou menos. Porque é muito importante a gente estar em calma com a gente mesmo, a gente estar em equilíbrio, a gente estar em paz, sabe? Sem apressar e sem querer inventar. Eu vejo muita gente querendo reinventar coisas que já estão muito bem definidas pela própria natureza. A gente teve aí um ciclone, não sei se você viu o que teve ontem, destruiu um monte de coisa aqui em Santa Catarina e tal, mas é manifestação da natureza, a gente tem que saber entender isso também. Para algum propósito ele tem. Ele trouxe alguma destruição? Trouxe, mas ele trouxe uma renovação, ele trouxe uma reflexão, ele trouxe algumas coisas que mudaram no meio ambiente, onde a gente pode realmente ficar atento a isso. Assim vem também com o nosso interior. Será que realmente eu sou uma pessoa equilibrada? Eu sou uma pessoa leve? As minhas relações com os meus antepassados, elas estão resolvidas? Tem gente que não fala com o pai, não fala com a mãe há anos, não perdoou ainda uma indisposição, Boa, não é? boa coisa que você falou em perdoar. Perdão. Fala aí sobre perdão, Rô. Filho Fala aí. não perdoa pai e mãe. Filho não tem esse poder de perdoar pai e mãe. Entendeu? E quando Uhum. você falou ali em questão de eu fiz isso, eu posso ter casado com essa pessoa para não dar certo no meu No inconsciente. meu Eu inconsciente. posso estar repetindo padrão lá da minha tataravó. E assim, ó, Inconsciente, hein? acho muito inconsciente. Na consciência, quem que faz o mal na consciência? Quem que vai fazer o mal? Porque assim, quem que se maltrata na consciência? Quem que casa com uma pessoa que não vai dar certo na consciência? Não, é tudo inconsciente. E eu digo que quem está assistindo essa live se sinta assim privilegiado, Mônica, privilegiado, porque assim eu vejo quanto poder que nós temos nas mãos agora para a gente viver mais leve, para a gente estar no flower. É muito gostoso quando a gente deixa as coisas acontecerem e a gente escolhe e as coisas vão fluindo. A gente não precisa ficar, sabe? Hoje eu não consegui, entendeu? Pode ser mais leve, mas se não estar indo leve, olhe para isso. Tem alguma coisa aí. Você falou algo que eu acho incrível, assim. Quem era para estar na live, está na live. Isso a gente já entende. Quem é mais sensível sabe do que eu estou falando. Então, se você está assistindo essa live, porque era exatamente para você estar aqui nessa live. Nós não combinamos nada, né, Rô? E eu, geralmente, assim, eu não lembro de eu ter combinado nada com nenhum convidado,
Primeiro, porque eu nem tenho tempo. Segundo, porque eu acho que esse é um momento muito leve. E por mais que eu tente engessar, eu sempre trago um protocolo. Vou dizer para vocês porque pode acontecer alguma coisa, caia a transmissão e tal, tal, tal. Eu não fico tão perdida quando eu não sei muito o caminho, tá? Mas geralmente, esses protocolos que eu trago, eu nunca uso. Por quê? Porque é no flow, é no movimento, é no fluxo que as coisas acontecem. E a gente viver nisso é muito bom. E quanta gente está vivendo em rótulos, em caixas, engessado, com protocolo, numa vida dura, numa vida difícil, numa vida pesada. E isso é ser pesado. E quando a gente fala de livrar-se, emagrecer, livrar-se do peso, é se desprender também dessa rigidez. Não é, Rosane? Eu lembro que você fez uma análise corporal. Você lembra disso? Junto com a tua amiga Adri? Sim. Não sei se você quer falar um pouquinho a respeito disso, porque o formato do nosso corpo, ele vai trazer também muitas informações da nossa personalidade. Vocês sabiam disso, audiência? Me fala aí, escreve aí no chat se vocês sabiam a respeito da análise corporal. Como é que é o nome? Corporal. É bio? Análise corporal. Análise corporal. Porque o nosso corpo, porque assim, nós somos perfeitos, Mônica. O nosso corpo fala tudo. E olhando para a pessoa, a gente sabe mais ou menos como que foi a dor da pessoa, porque quando a gente nasce entre a gestação e até 5 anos de idade, existe a formação dos nossos caracteres. E esses caracteres têm dor também. Então, na gestação é uma dor, na amamentação é outra dor, no desfraude é outra dor, tá? Então, e quando nós estamos na dor desses traços, o nosso corpo também. Então, geralmente, quem está na dor na amamentação e na dor do desfraude, que é mais ou menos 3 anos, a amamentação é quando está, né, amamando e a dor do abandono, e no desfraude a dor da crítica, de ser criticado, né? Então, assim, do desfraude, da amamentação, a criança, é só essas 2 dores que é a questão da obesidade que eu tô falando assim. São 5 traços. Tá. Mas esses 2 traços que eu vou falar têm mais problemas com obesidade. Tá. A da amamentação, por exemplo, você come, esse movimento da boca precisa sempre estar funcionando. Ou você está falando bastante, ou você está comendo. Então, é a sensação de usar bastante a boca. E a pessoa, ela se sente sempre que ela vai estar sendo abandonada. Porque teve a dor, quando ela chorava, ela não falava. Então, a mãe dela, o que fazia? Dava comida. Chorava, dava comida. Chorava, dava mamar. Então, ela aprendeu que quando ela fica triste, ela come. E essas pessoas são... Então, quer dizer, como que eu vou sair dessa dor? Fazendo algo para mim me satisfazer. Eu ser reconhecida, eu estar com pessoas, eu preciso de contato, né? Então, sanar essa dor desta forma. E essa pessoa, ela é bem comunicativa. Ela, às vezes, sabe aquela pessoa que brinca, então ela sempre está feliz. Aquela gordinha feliz que se fala, né? É um biotipo que a gente conhece, é muito frequente, é muito comum isso acontecer. E ela tem um determinado formato do corpo, é isso? Ou não? Isso mesmo. Ela é redondinha, mais redondinha. Mas o que essa pessoa quer também? Ela quer aparecer. Então, se as pessoas enxergarem para ela, ou ela está aparecendo gordinha, elas estão aparecendo, ou elas querem esconder alguma coisa. Então, precisa ser avaliado o que é esse formato. Mas é dessa forma. E o outro, que essa é o caráter do oral. Ele tem bastante oralidade. E tem o caráter do masoquista, só que não é o masoquista da doença, é o masoquista do caráter, que foi criado por Reich, criou essa explicação. Essa terceira pessoa, esse quarto caráter, que é o masoquista, ele tem muito medo de ser criticado. Sabe aquelas pessoas meio quadradinhas, assim, ó?
Elas têm uma cara mais fechada, com raiva. São uma panelinha de pressão, assim, sabe? Elas, então, assim, eles têm que ficar bem gordinho porque eles aguentam muita dor. Então, eles levam dores de todo mundo. Então, para aguentar a dor de todo mundo, eles precisam ser fortes. São aqueles gordinhos, assim, que têm força no músculo, sabe? Aqueles, né? Troncudão. Parrudo, aquele Qual troncudo. foi a dor? Sabe aquela dor do desfraude? A criança fez cocô na fralda e lá vem aqui, fez cocô fedido. Então, essa dor da humilhação, ele se sentiu humilhado. Não é que o adulto quis dar essa dor para ele, a criança sentiu essa dor da humilhação. Então, ela vai fazer de tudo, Mônica, para não receber crítica de nenhum sentido. Sabe que ela é uma pessoa super organizada, sabe? Tudo tem que ser no mínimos detalhes para não fugir do controle dela. Olha, Essa pessoa também tem o né? problema da obesidade. Que interessante isso. Então, aqueles traumas que a gente tem, quer dizer, todo mundo tem, todo mundo vai ter. Todo mundo tem. Todo mundo teve uma sensação de rejeição, uma sensação de abandono, né? Enfim, isso que você contou aí pra gente, no maior ou menor grau, e isso vai influenciar, inclusive, externamente, que é o que a gente estava falando, né? O interno, ele exterioriza e é congruente também com a nossa fala de que a natureza é perfeita. Hoje eu estava falando para uma menina, né, que se a gente, eu peguei a mãozinha dela assim, e falei assim, vocês estão vendo esse tom de pele, uma morena linda, linda. E aí ela ficou todo mundo olhando, eu falei, vocês imaginam que não tem um tom de pele no mundo igual a esse dessa menina. E isso vem com cada pedacinho nosso, né? A gente tem uma única digital, a gente tem uma voz única, quer dizer, o seu cabelo ele é único, o seu formato de rosto é único. E tanta gente colocou aqui no chat, nossa, eu não sabia. Até vi aqui, ó, Diane Rochinol, uma enfermeira do Paraná. Anos que eu não vejo a Diane. Muito boa noite, Diane. Que saudade de você. Super competente, não sabia desse assunto. Como é bom a gente estar trazendo, estar acrescentando, né? Tem um livro que fala sobre o corpo fala. E ali tem todos os sintomas, né? O que o teu corpo ele está sinalizando, que são as doenças psicossomáticas também. Quando você tem dor nos joelhos, o que é que você está sentindo que está exteriorizando aquilo? Quando você tem uma amidalite de repetição, quando você tem infecção urinária, quando você tem dor de cabeça. Eu lembro uma época que eu tive lá o diagnóstico de diabetes da Letícia, eu tinha tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça, que a dor me acordava à noite. E eu cheguei aí no neurologista porque eu falei assim, do jeito que eu tô, na fase que eu tô, é um tumor. É um tumor cerebral. Eu já estava com esse pensamento, Rô. Eu já estava me vendo na sala de cirurgia tirando esse tumor, porque eu estava com muito estresse, eu estava com muito medo de como que eu ia manejar uma criança de 1 ano e meio diabética, eu tendo que fazer a insulina, contagem de carboidrato, eu não tinha tempo, minha vida era muito corrida e tal, tal, tal. E quando eu estava na frente do neurologista, eu fui contando para ele, eu fui aumentando, eu fui falando essa dor é de arrebentar, eu sinto náusea, eu sinto vômito, eu sinto isso, aquilo. Ele pegou um otoscópio, um oftalmoscópio, olhou meu fundo de olho, assim, ele olhou bem no meu olho e tal. Aí ele, olha, é estresse. Aí eu fiquei com aquela cara desapontada, assim, né? Porque eu já estava preparada para um tumor e já estava pensando quem vai ficar com a minha filha quando eu for para a cirurgia. E assim, a gente nem seguiu com os exames e tal. Ele me passou lá uma medicação, comecei a fazer terapia na época e tal, comecei a fazer atividade física também. E aí deu 2, 3 meses, tudo melhorou. Mas para a gente ver como o corpo da gente sinaliza, né? A Diane está colocando saudades, doutora, boa noite. Realmente tinha um motivo para estar aqui nessa live. Tá vendo, Diane? Quantos anos que eu não vejo a Diane? Eu não sei quando foi a última vez que eu vi a Diane,
Mas que bom que você está aqui na live aproveitando isso, né? Pega, começa a seguir Rosane aí, faça contato com ela, veja o conteúdo dela, que eu tenho certeza que você vai fazer muito proveito. O que precisar da gente pode mandar direct também, não é isso, Rô? Com certeza, com Você certeza. está fazendo atendimento? Como é que é o seu atendimento? Você faz online também? Faço online. Estou atendendo agora um cliente de Porto Rico. Olha que Faço online. legal! Você faz com os Sim. bonequinhos? Você tá com os bonequinhos aí para mostrar pro pessoal? Não, eu estou em casa. Ah, você tá em casa, né? Mas o É, online faz com os bonequinhos. Como é que é, Rô? tudo depende, porque assim, os meus atendimentos são muito individuais, né? Se precisar bonecos, mas eu trabalho muito a constelação um pouquinho diferente. É, a pessoa traz a dor dela, eu conheço ela, né? E aí, se precisar os bonecos, eu coloco. Às vezes, eu peço para a pessoa montar alguma coisa. Tudo, eu uso as cartas. Tudo depende de cada um, né? Certo. Mas foi tão interessante que essa pessoa que eu tô atendendo do Porto Rico me deu um feedback que ele estava com um problema com uma filhinha de 3 meses, assim, né? Né? Então, na primeira sessão que ele fez comigo, porque eu fiz um processo com ele, né? Dá para fazer um processo. Ele disse que na primeira sessão o comportamento dele com a filha foi totalmente diferente. Numa Oh, sessão. que legal, né? Por quê? Porque eu coloquei ele com a figura de filho e de pai. É assim, às vezes é muito rápido, Mônica, sabe? Porque às vezes a gente fica batendo, o que é? Às vezes um movimento muito simples de colocar no lugar que Um precisa ser colocado. reposicionamento, né? É colocar a pecinha que faltava no quebra-cabeça. Você falou uma coisa que eu sempre falo. Quando chega uma turma nova, hoje começou e tal, muitas vêm assim, tá, e qual é o cardápio? O que que eu vou fazer? Eu falo, calma, calma, porque cada pessoa ela é única, ela é individual, ela tem uma necessidade e a gente precisa descobrir qual é o seu caminho. Qual é a pecinha do seu quebra-cabeça que está faltando? Porque às vezes é num insight, é numa live como essa, que você tem ali a grande sacada e que muda tudo na sua vida, que transforma, que vira a chave. Então, é muito individual, não existe uma receita de bolo. Muitas pessoas perguntam, mas o método, como é que é? Não, não tem isso, ele dá diretrizes, assim como você está falando, você dá diretrizes, né? Você tem lá os pilares do equilíbrio e tal. Mas cada caso é um caso, né, Rô, para a gente analisar, né? Com certeza, cada caso é um caso. E eu assim, ó, sentindo no meu coração, quem ficar até o final da live vai ganhar um presente meu. Olha, que legal! Vai ganhar um presente seu. Poxa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu sempre trago convidados especiais. A gente vai fazer um sorteio aí no final da live. É isso, Rô? Isso, Então tá bom. isso. Quem ficar até o final, Quem eu ficar só até não sei como que eu vou, mas eu vou dar uma dica aqui e aí a pessoa. a gente vai fazer uma pergunta, quem responder, né, Rô? Quem responder pode ser que, né? A Não sei, será que. Opa, a Edilene gostou. A Edilene Opa! é outra linda também. Outro dia eu estava vendo, a Edilene tem uma transformação maravilhosa de vida, né, Edilene? Eu torço muito por você, viu? Muito. Eu tava vendo seu cabelo, tá a coisa mais linda do mundo. Eu tava, nossa, admirando. Eu não sei se foi no Facebook que eu vi, e cada vez que eu vejo as pessoas se transformando, eu vibro muito, sabe? Fico muito feliz. Muito obrigada pela sua audiência, Ed. E fica até o fim, tá? Fica até o fim. Vai que você ganha aí, né? A Tânia pode ser que tenha um. Mônica, a gente fica muito feliz mesmo com os resultados que os nossos clientes têm, né? É. A gente cria um amor muito grande, né? Eu fico babando também para os meus clientes, vendo eles, o desenvolvimento é fantástico. E assim,
A gente precisou passar, né, Mônica? É tão interessante que a gente passou na pele toda. Eu falo assim, meu, gostaria que há 20 anos atrás eu tivesse uma Rosane na minha vida, assim, né? Que É, pudesse, né? Eu só queria dizer que eu sou consteladora, eu sou mentora de relacionamento e sou sexóloga, então eu trabalho muito relacionamento, sabe? Junto com a constelação. Então, tem muitos casais, vem uma, depois vem o outro, trabalho separadamente, cada um, mas como a junção depois, sabe, muda completamente, assim, né? Então, são relacionamentos que são fortificados, né? E quando isso não é para ser mesmo, isso é muito importante. A gente vê no dia a dia, né? Que muitas mulheres, como eu trabalho mais com mulheres, vou falar sobre mulheres, elas estão em relacionamentos aí destruídos, elas estão sem esperança, elas estão sem um norte, não tem ninguém para orientar. Uma boa orientação, né, Rosane? Porque não é aquela orientação de salão de cabeleireiro, eu digo uma boa orientação. A gente precisa ter pessoas para nos nortear, porque nos desequilibra de tal forma que você acaba inconscientemente comendo para compensar tudo que não está acontecendo que você gostaria. Então, é muito importante a gente aprender a dialogar, a se comunicar com o cônjuge na hora que é para se comunicar e da forma que deve ser essa comunicação. Eu acho que para falar sobre relacionamento, a gente tem que ter tido boas experiências de relacionamento. No mínimo, você tem um casamento com o Altemar, o nome do seu marido? É? 33 anos. 33 anos, né? E vocês trabalham juntos também, o que é um grande desafio, né, Rô? Ele também está na Bastante. constelação, ele é muito atuante. Fizemos grupos juntos, né? E agora nós vamos fazer grupos de 15 em 15 dias, uma vez durante a semana e uma vez sábado. Todo primeiro sábado do mês tem Ah, grupo de legal. constelação. Você podia, inclusive, convidar o pessoal de Joinville. Estou vendo aí a Edilene de Joinville, tem bastante gente de Joinville, né? Vocês Dia ficam a 3, Rosane, gente. Quando que é a próxima constelação aí? dia 3, dia Dia 3. 3. E na quinta-feira que vem, vai Ah, ter um grupo às 19 horas. E assim, é um grupo diferenciado, porque quando a gente faz grupo, ou tem um valor para participar e um valor para constelar. Nesse grupo de quinta-feira, todos vão pagar R$ 50 e tá. vai ter sorteio. Então, Gente, você vai pode ser sorteado e fazer uma constelação por R$ 50. Eu lembro que eu já fui nessa de sorteio também, eu já fui, participei. Gente, olha, eu super indico vocês, tá, para irem, quem puder ir para participar, quem puder constelar, a melhor coisa do mundo. Se você puder só participar nesse primeiro momento, tá? A Tânia está perguntando se tem grupo online de constelação. Tem. Novidades virá. Ainda não, mas Ainda vai vir. não, mas é uma, né? Eu acho que é uma super. Vai. A gente pode, Sim, nós estamos né, pensar nisso aí. programando. No Sim, Zoom, né? De estar fazendo. Olha que sim. legal. Vamos anotar isso daí. Me sigam, que aí ali vai ter mais informação. Nós vamos ter isso logo, logo. Isso. Legal. Deixa eu colocar aqui. A partir de que idade? Chegou uma pergunta aqui. A partir de que idade que é possível constelar, Rô? Eu prefiro 18, né? Porque 18? assim, ó, assim, 18. Gente, e outra coisa, essa questão, filhos e tudo que acontece, tudo que nós assumimos na nossa vida é um amor. Não é um amor verdadeiro, um amor cego. E muitas vezes os nossos filhos assumem as nossas dores por amor. Então, para defender o pai ou a mãe, algo inconsciente, não sabe, adoece. Então, é um amor que, então, assim, se nós pais olharmos, os nossos filhos não vão precisar olhar. Inclusive, eu estava Fica a lendo dica sobre essa. finanças também, né? Muitas Uhum. pessoas elas têm os hábitos financeiros do pai e da mãe como fidelidade e acabam não prosperando como um pacto de solidariedade para aquela família.
como se eu ser próspero ou bem-sucedido vai ofender. É isso mesmo, Rô? Você observa isso? Você já ouviu falar nisso? Aí entra o pertencimento. Pertencimento, dentro da Pertencimento. família, né? Se eu ficar rica, eu não vou pertencer ao sistema, que foi tão escasso. E a gente sabe das nossas histórias, dos nossos antepassados, né? Quanto que eles passaram para a gente chegar aonde chegou. Então, se eu for rica, se eu prosperar, não vou ser filha daquele pai, eu vou deixar aquela família. E o pertencimento é muito importante, gente. É uma lei. Né? É uma necessidade Isso. humana que as pessoas têm, de pertencimento dos grupos e da família. Pertencer. Mais. Isso pode ser também de uma família que vem de obesidade, quando eu começo a querer ser magra, inconscientemente eu falo, opa, mas eu venho de uma família gorda, onde todos os meus tios, meus pais, meus avós, todo mundo está obeso. O que eu estou querendo fazer com isso? Pode ter esse conflito também, Rô. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí uma sem dúvida nenhuma. De fidelidade inconsciente. Amor cego. Amor cego, né? É o amor cego, que às vezes eu tenho conhecimento, mas eu não tenho aí a especialidade, por isso que eu chamo os convidados aí. Vocês estão entendendo, meninas, como é que é isso quando eu falo a questão do subconsciente, que nós somos 95% subconsciente e nós precisamos criar novos caminhos? E nós precisamos criar caminhos da roça novos, porque derrubar aquele caminho antigo é muito difícil, né, Rô? Mas a Rô, ela, no trabalho dela, consegue reposicionar e colocar você no eixo, onde você realmente saiba o seu local no sistema. É isso, não é, Rô? Isso. E, gente, quando a gente está no nosso local, no nosso quadrado, as coisas fluem. Você fica sem comer doce, porque, né, eu passo por isso também. Você fica sem comer doce, você tem vontade de fazer atividade física, então as coisas vão fluindo, né? Aí muito leve. Você fica leve. Rô, minha querida, a gente está chegando no final, eu acho que a gente tem muita coisa ainda, a gente tem assunto para várias lives. Podemos fazer uma só sobre análise corporal no outro dia, no outro momento, tá? Mas, como a gente ainda tem aí 5 minutinhos e você quer fazer aí, dar um presente para quem ficou até o final, acho que esse vai ser o momento, né? Antes das despedidas. Então, uma dica assim, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma sessão minha, tá? Para como que eu posso fazer o sorteio? Será que... Olha, deixa eu te falar, eu tô aqui com 4 pessoas que pediram para participar, tá? 4 pessoas pediram para participar. Eu não sei se essas pessoas topariam participar com a gente. Silvia tá falando que quer, né? Não sei se a Silvia tá. Você quer que eu chame uma delas para fazer uma pergunta, alguma coisa? Não precisa, não precisa expor. Não. Então, pega essas pessoas aí, coloca número em cada uma, que eu vou dizer o número que eu... De 1 a quanto? Tá bom. De 1 a 4. Tá? 1 a 4? São 4 pessoas. A Neidiane também? Também tá. Tá. Eu tenho 4 pessoas aqui. Eu tenho de 1 a 4, tá? Tá. Então, vou fazer... Vai conversando aí que eu já vou fazendo aqui. Peraí. Nossa, todo mundo tá querendo. Todo mundo tá querendo. Como é que a gente vai fazer o sorteio, então? Vai lá. Hã? Vai lá. Já temos várias pessoas aqui. Pode fazer. De 1 a 4. Número 4. Número 4? 4. 4 é a Márcia Diniz. A Márcia Diniz. A Márcia tá aí ainda, não? Se manifesta. Se ela tiver, ela ganha. Se não tiver, não ganha. Tá aí, Márcia? Não tá? Vamos ver se ela vai entrar. Pedi para ela entrar aqui. Vamos ver. A Márcia recusou. Vamos ver. Márcia, você tá aí?
Marcinha não tá. Quer fazer... Ela é sua seguidora, Márcia, não? Ó, a Márcia? Franciele também quer. Viu? Então vamos fazer o seguinte: Hum. a primeira pessoa que mandar um eu quero no meu Instagram vai ganhar. A Márcia tá aqui, ó. Márcia tá on. Cadê a Márcia, pô? A Márcia tá aqui. A Márcia ganhou, gente. Põe Ah, lá, a Márcia ganhou. A Márcia tá aí, né, Marcinha? Ela ganhou, gente. Vamos dar. então, Márcia, me entra em contato comigo no meu, né, no meu direct lá. Olha lá, E, ela tá gente, colocando, olha lá, Márcia 22 Diniz, tá? Entra em contato com a gente, né? A Tânia já anotou isso direitinho e tal, né? E a gente vai fazer outras, vai ter outros sorteios também. mas assim, ó, Mônica, me deu uma loucura, assim, sabe? Essa semana com o Dia dos Pais. E assim, como eu vejo que eu recebi tanto presente nessa situação do meu aprendizado, no meu Instagram tá uma loucura, assim, porque eu fiz 50% de desconto numa constelação, com Legal. fechamento até março, até sábado, gente. Então, Então vale muito a pena. aproveitem, né? Aproveitem. Tá lá no teu Instagram essa promoção, Rô? Tá lá no meu Instagram. Tá. Então sigam a Rosane, gente. Se permitam conhecer essa ferramenta da constelação. É algo assim que transformou a minha vida. Eu super indico, tá? Vamos fazer um coraçãozinho pro pessoal marcar a gente nos stories? Isso. Agora vamos fazer assim, vamos fazer pro pessoal dar print. Isso. Deem print aí. Aí, pessoal, que legal, né? Deem print, ó. E vou ativar agora os comentários. Um E dia esse coraçãozinho, né, Mônica, é para você mesmo, no sentido de eu me amar, né? eu me amo. Eu me amo e tá tudo bem, como diz William Sanches, né? Estou estudando o William Sanches. Ele tem o mantra, eu me amo e tá tudo bem. Eu tô falando, tô parafraseando ele aí. Eu sou muito grata a você, minha amiga Rosane. Você é muito bem-vinda aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram. Aldemar, muito obrigada pela presença. Meninas do Viva Mais Leve, meninas do MMM, Tânia, Diane, todas as meninas que me seguem são das outras empresas também. Gente, olha, gratidão, tá? Espero vocês na próxima quinta, Rô, e a gente vai conversando, tá? Vamos falar sobre a análise corporal e aí fazer sorteio para as meninas também, tá bom? Grande beijo. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até.